Olá, gente que segue o nosso canal, forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês com bênçãos dos céus. Gente, como estamos aqui falando mais um pouquinho do Eliseu Silva TV, esse cara que é respeitado, esse cara que realmente tem mostrado para que foi que realmente Deus o escolheu, né? E dessa vez nós queremos falar de uma tão grande humildade. Você que segue o canal do Eliseu Silva TV há muito tempo, eu sei que tem aí algumas vovozinhas, alguns vovozinhos, inclusive quero mandar um forte abraço para todos os inscritos do canal Eliseu Silva TV, todos os seguidores, e em especial para as vovozinhas, e os vovozinhos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês com muitas bênçãos dos céus. Eu queria falar de uma característica muito importante do Eliseu que serve de exemplo para todos nós: a humildade, simplicidade e a característica do perdão, o dom, que ele tem, uma facilidade muito grande de perdoar. Vocês viram na capa aí o que aqui diz? Eu fui traído? Pois é. Me faz lembrar um pouquinho, voltando atrás, do que o Eliseu Silva TV passou. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Talvez vocês concordem comigo. Quando você recebe por exemplo, uma apunhalada pelas costas, essa apunhalada ela dói muito, mas ela dói muito mais quando você olha para trás e vê que a pessoa que lhe apunhalou era uma pessoa que você nunca imaginava. Pois é sobre isso que nós vamos estar falando aí nesses 8 minutos. Quando o Eliseu Silva TV recebeu a sua primeira punhalada pelas costas, foi de um amigo, de um irmão, de um colega, de uma pessoa que para ele fazia parte da família, que ele nunca esperava que isso viesse a acontecer. Vocês lembram que o Eliseu ele tinha um amigo, um parceiro, um colega de trabalho que parecia ele ter uma consideração muito grande. Quando de repente aparece aí, uma separação entre eles que ninguém ficou, a princípio, ninguém entendeu. Mas com o decorrer do tempo, as peças vão se juntando. Não foi nem necessário o Eliseu Silva TV dizer realmente o que tinha acontecido, com detalhes. Porque uma coisa eu aprendi e entendo, que o mal ele se destrói por si próprio. Tem muitas coisas que não é nem necessário você falar, você dizer, mas as pessoas vão terminando assim que elas se revelam. E eu nunca imaginava que a amizade do Eliseu Silva TV e o Wellington um dia pudesse chegar ao fim por ter uma aparência muito bonita, de uma amizade muito sadia, e por fim a gente vê tudo se desmoronando e a gente fica se perguntando. A princípio a gente fica imaginando: aonde está o erro? Quem errou? Quem verdadeiramente, traiu? E aí você vai dando tempo ao tempo e você vai observando, e por fim as pessoas vão se revelando. Quando eu fiquei sem entender onde estaria o erro ali, porque todo ser humano
né? O ser humano, ele não está livre de errar, de vacilar, de pecar em palavras ou em atitude. Isso é fato. Mas aí depois o tempo vai passando e a gente vê o que foi que realmente o Wellington fez contra o Eliseu, né? Levantando algumas calúnias, né? Inventando algumas histórias, né? Dizendo que o Eliseu estava trabalhando errado, dizendo que o Eliseu estava realmente deixando a desejar, deixando as coisas incompletas, e que a casa de Dona Esmeralda estava realmente de uma forma que as pessoas estavam incomodadas, falando que o mau cheiro estava chegando na vizinhança, que a vizinhança estava incomodada, estava reclamando, e falando sobre a energia e alguma coisa desse tipo, né? E a gente viu que realmente houve uma traição ali quando o Wellington começou a fazer trabalhos semelhantes ao do Eliseu. Não sei qual era o objetivo, não sei qual que era o propósito, e ao mesmo tempo a gente imagina que poderia ser um propósito de tentar prejudicar. Eu não esperava isso do Wellington de forma alguma. Se eu disser para você que eu esperava, eu estou mentindo. Eu não esperava isso vindo dele de forma alguma, pela forma de que ele demonstrava uma amizade e um respeito muito grande pelo o Eliseu. Parecia até mesmo dois irmãos, né, biológicos, enfim, dois irmãos de sangue. E eu nunca imaginava. Mas de repente eu comecei a observar o que o Wellington começou a fazer e tentando prejudicar o Eliseu, usando o nome de Eliseu para tentar fazer alguma coisa, e eu fiquei sem acreditar, né? Hoje eu olho para o Eliseu e vejo como o cara realmente ele tem uma estrutura, ele tem uma estrutura emocional, né? Ele tem um psicológico admirável, ele tem realmente uma forma de lidar com esse tipo de situações que realmente é invejável. Invejável eu digo no bom sentido, né? Mas veja que não é fácil você passar por uma traição como essa, e essa não foi a primeira e nem será a última, pode ter certeza. Por quê? Porque o ser humano, ele é dessa forma. Não é que eu esteja aqui de uma certa forma desejando que o Eliseu passe por isso de novo. É não, de forma alguma. É porque é inevitável a pessoa trabalhar com honestidade, com sinceridade, com verdade, com transparência, como o Eliseu trabalha, e ele não ser atacado, e ele não ser de uma certa forma, né, apedrejado. Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Ninguém atira pedra em árvores que não dá frutos. Quando você vê alguém atirando pedra em uma árvore, pode ter certeza, essa árvore tem frutos bons. Tem frutos bons. E o Eliseu não é diferente. O Eliseu é uma pessoa que realmente, né, não estou aqui de uma certa forma puxando saco ou alguma coisa desse tipo, de forma alguma. Estamos aqui simplesmente relatando toda a verdade. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Será que o Eliseu Silva TV não tem defeito? É lógico que tem, todo mundo tem defeito. Será que ele não tem falhas? Lógico, todo mundo tem falhas. Mas o ruim é quando a pessoa tem um defeito, que esse defeito ele é mais visto do que as qualidades. E no caso do Eliseu, não. No caso do Eliseu, ele tem seus defeitos, tem porque todo ser humano tem defeito, isso é fato. Se eu disser que não tem, estaríamos mentindo. Mas as qualidades, elas ultrapassam esses defeitos que às vezes a gente nem sequer percebe. Às vezes a gente nem sequer nota que alguém tem defeito por causa das qualidades que são muito maiores. Então eu queria simplesmente trazer esse relato aqui e parabenizar o Eliseu. A forma em que ele conduziu, às vezes, que não foi só essa, às vezes que ele foi traído. Ele foi traído não tão somente por esse amigo, mas foi traído por personagens do canal, por famílias que ele ajudou. Ele foi traído e ele soube muito bem lidar com essa situação. Ele soube conduzir,
ele soube de uma certa forma respeitar, ele soube de uma certa forma entregar a outra face, né, para que seja batida também. Porque isso é bíblico, né? Quem conhece a Bíblia sabe. A palavra de Deus nos diz: se alguém te ferir a tua face, oferece a outra. E o Eliseu ele tem feito isso. Quantas das vezes que as pessoas têm se levantado, têm ferido a sua face, mas ele tem demonstrado a humildade, a simplicidade e tem entregado a outra face para que as pessoas possam estar também vendo que ele não é igual. Porque eu imagino o seguinte: quando uma pessoa lhe fere, quando a pessoa lhe machuca, quando uma pessoa lhe trai e você revida da mesma forma, isso está querendo dizer que você se igualou àquela pessoa. Está dizendo que você é igual àquela pessoa. O Eliseu não. O Eliseu fez diferente, né? Ele apaziguou a tempestade, ele não revidou de uma forma agressiva, né? Mas mostrou aonde estava o erro e todo mundo hoje sabe, né, que o Eliseu Silva TV é um cara honesto, cara trabalhador, sincero, transparente e que gosta e ama a verdade. Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir. Mas não esquece de deixar o teu comentário, não esquece de deixar o teu like. Comente sobre este assunto que eu lhe trouxe aqui. O Eliseu Silva TV, que ele representa para você. Forte abraço e Deus abençoe.